Graça e paz a todos os seminaristas do nosso seminário IBBC. Nós vamos para mais um vídeo aula do nosso seminário, apostila de número 6. A matéria é Apologética Cristã. E nós iniciamos com o texto de 1 Pedro 3,15, que diz: Antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A disciplina apologética cristã foi introduzida em nosso curso com a proposta de apresentar os principais ataques que a fé vem sofrendo no transcorrer dos séculos e mostrar quais são as nossas argumentações para continuarmos crendo em nossas doutrinas, mas principalmente para refutar os ensinos heréticos que são colocados em nossas igrejas em nome de Deus e que têm levado muitos à perdição através de práticas antibíblicas. Estão cada vez mais comuns os surgimentos de ensinos de demônios que são inseridos no seio da Igreja de Cristo, que acabam sendo mais danosos do que heresias externas de seitas ou ataques de grupos ou indivíduos agnósticos que já perseguem os cristãos há muitos séculos. Como escritor e teólogo, mas principalmente como pastor, observa-se que em países como o Brasil, de predominância cristã, as ferramentas utilizadas por Satanás estão dentro da própria comunidade e não fora. Claro que não podemos e nem tampouco devemos nos iludir com a persistência, o persistente inimigo do povo de Deus, pois ele não é agente de destruição que utiliza apenas uma única arma. Entretanto, em sua astúcia e marotagem, percebeu que é relativamente fácil introduzir engodos no meio do povo de Deus. E assim, consegue enganar a muitos, os distanciando de Deus e de sua santa palavra. Nas páginas que seguirão, você encontrará essa disciplina distribuída em tópicos, onde será abordada a heresia ou heresias, seguido da defesa que fazemos de nossa fé. Devemos manter em mente que nossas argumentações estarão sempre baseadas nos ensinos da Bíblia Sagrada, publicadas nas diversas versões evangélicas. Jamais utilizaremos traduções ou versões católicas, por exemplo, exceto se for para mencionar alguns ensinos que consideramos errôneos ou distorcidos. Convém ressaltar que os grupos religiosos que mencionaremos nessa disciplina, assim como hereges ou praticantes de outras doutrinas não cristã ortodoxa, não são nossos inimigos pessoais, mas divergem do que prezamos como verdadeiramente bíblico. Por isso, eles não podem ser tratados com indiferença ou desprezo, mas simplesmente como pessoas que merecem nosso respeito, mesmo que tenham ideologia ou teologia diferente da nossa. Outro aspecto importante que precisa ser dito é o fato de que usaremos diversas fontes bibliográficas, inclusive textos extraídos de endereços eletrônicos, uma vez que não há muitas novidades nessa área que já não tenham sido tratadas por outros pesquisadores. Entretanto, sempre que isso acontecer, daremos o crédito ao autor, mencionando em nota de rodapé, ou logo após o texto, a fonte de onde foi extraído o pensamento. Encerramos a página 101, na página 102, ou argumentação. Quando o escrito for mencionado na íntegra, ele estará entre aspas, como indicativo que foi integralmente compilado do autor original. Encerramos página 102. Na página 103, entramos em definições. Para compreendermos melhor algumas expressões, é necessário partirmos da origem da palavra. Esse é o caso do termo apologética, que tem sua origem no grego, que é transcrito para o português como apologia, que se pronuncia em grego apologea, cujo significado é literalmente uma defesa verbal. Você vai encontrá-lo no Novo Testamento por 8 vezes.
em alguns textos que seguem que o aluno precisa ler. Entretanto, o versículo que melhor expressa essa ideia é esse mencionado por último, que está em 1 Pedro 3,15, na parte B. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Assim, a missão dos apologetas é a de contestar a toda e qualquer crítica ou desvio doutrinário que possam desviar ou denegrir as verdades bíblicas que trazem revelação de Deus em Cristo. Por conseguinte, pode incluir estudos como manuscritos da Bíblia, filosofia, biologia, matemática, evolução e lógica, mas também pode consistir em dar uma simples resposta a uma pergunta sobre Jesus ou uma passagem da Bíblia. Esse último caso é o mais comum e você não precisa ler toneladas de livros para fazer isso. As duas modalidades da apologia. Podemos classificar a apologia cristã com dois grupos ou modalidades. São elas a defensiva ou ofensiva. O apologista tanto pode atuar na defesa de sua crença, como também pode atacar os que a desclassificam. Outro aspecto importante é que o apologista pode procurar aqueles que se opõem e propor discutir o assunto através de perguntas e respostas, assim como também tem autoridade para combater os deturpadores da verdade, sem que para isso seja promovido algum tipo de diálogo, pois há casos que os hereges ou algozes são inflexíveis e totalmente avessos ao diálogo. Claro, ele deve preparar-se para fazer tudo isso com amor. Sendo assim, seja na posição defensiva ou ofensiva, necessário é que os cristãos estejam prontos para defender a sua fé. Os métodos evidencial e pressuposicional. No processo de análise dos métodos utilizados pelos apologistas na defesa da fé, encontramos pelo menos dois deles que são usados, o evidencial e o pressuposicional. No uso do método evidencial, as evidências encontradas no cristianismo são fundamentais na argumentação do defensor. Eles se valem de fatores visíveis, tais como a ressurreição de Jesus, os manuscritos bíblicos, as profecias cumpridas, os milagres, entre outros, para provar a sua fé, enquanto que o apologista pressuposicional faz das pressuposições instrumentos para combater os que se opõem ao cristianismo. As pressuposições são comumente utilizadas pelos defensores das mais diversas teorias, uma vez que tanto vale o dito como o não dito no processo de análise de uma suposta verdade. O Dr. Slick, em artigo que escreveu sobre o assunto, faz algumas perguntas que precisamos pensar e buscar uma resposta plausível para compreendermos melhor essa disciplina. São elas: algumas áreas do debate dentro da apologética cristã tratam do uso da evidência, razão, filosofia, etc. Deve o apologista usar só os critérios aceitáveis para os incrédulos. Podemos usar a Bíblia como defesa da nossa posição ou devemos demonstrar a cristandade sem ela? A razão é suficiente para demonstrar a existência de Deus ou a verdade bíblica? Quanta razão e evidência é usada à luz das Escrituras para mostrar que é Deus quem abre a mente para entender? Que parte mostra a oração usando a Bíblia e a natureza pecadora do incrédulo? Como esses fatores se interrelacionam para trazer um incrédulo à fé? Contrário do que possam pensar algumas pessoas, o Senhor tem chamado cada cristão para fazer uma defesa da fé. Portanto, você pode não ser um erudito especialista nas Escrituras e, mesmo assim, ter a missão de promover defesas dos valores e ensinos do cristianismo. Como lemos em 1 Pedro 3,15, que você é chamado para dar respostas razoáveis às perguntas com respeito da vossa fé em Cristo e na Bíblia. Nós encerramos a página 104. Na página 105, a relevância da apologética cristã.
Existem algumas coisas. Prosseguindo a relevância da apologética cristã. Existem algumas coisas que são necessárias em nosso cotidiano que acabamos não dando conta delas. Somente vamos perceber o quanto são importantes quando somos vitimados por alguma coisa que nos leve a sofrer. Enquanto estamos nos sentindo confortados, pouco importa a presença de determinadas coisas. Isso está acontecendo no campo religioso brasileiro, no que diz respeito às heresias e ataques de seitas que desejam arrebanhar fiéis de nossas comunidades. Todos os dias surgem novos teleevangelistas ou pregadores de massas que se caracterizam como pregadores das multidões. Com eles, heresias que são ensinadas para atrair os menos informados. Na maioria dos casos, são pregadores autônomos ou donos de suas instituições, cujo objetivo é atrair fiéis de outras denominações evangélicas. Por não estarem sujeitos a nenhuma autoridade, acabam não tendo que dar satisfação a ninguém e, consecutivamente, são pessoas que estão acima do bem e do mal. Seus ensinos passam a ser verdade última e não estão passivas às avaliações e possíveis correções. Nesse reduto têm surgido as mais bizarras heresias. Dentro desse modelo de religião cristã, tem se fortalecido também os grupos não cristãos que sempre estiveram à margem da religiosidade brasileira e agora encontram um ambiente perfeito para combater o cristianismo evangélico e aumentar as fileiras com novos adeptos, entre os quais estão muitos ex-evangélicos que se decepcionaram com a antiga religião. É nesse contexto que se faz necessária a intervenção dos apologistas. Mas, como ser um defensor de algo, é indispensável se conhecer o assunto, e não é possível conhecer se não ler e pesquisar. Daí, existir uma carência de pessoas aptas para denunciar as heresias e defender os princípios bíblicos cristãos. Que existe carência de apologistas está muito claro, pois diariamente surgem novas doutrinas e crescem os inimigos da fé cristã. Mas qual será o papel desses apologistas na sociedade moderna? Foi em busca dessa resposta que nos deparamos com um dos textos escritos pelo erudito pensador cristão William Craig, onde ele trata da necessidade que a igreja moderna tem destas pessoas. O texto que se segue foi extraído parcialmente de seu artigo intitulado Quem Precisa de Apologética Cristã, encontrado no site da internet www.apologia.com.br, conforme nota de rodapé. Para o Dr. Craig, a apologética moderna tem 3 funções fundamentais. São elas: transformação da cultura, fortalecimento do crente e evangelizar os descrentes. Na transformação da cultura, a apologética é útil e pode ser necessária para que o evangelho seja efetivamente ouvido na sociedade ocidental. Hoje, de um modo geral, a cultura ocidental é profundamente pós-cristã, isto é, produto do iluminismo que introduziu na cultura europeia o fermento do secularismo que já impregnou toda a sociedade ocidental. O marco do iluminismo era o livre pensar, isto é, a busca de conhecimento pela razão humana somente sem restrições. Apesar disso, não levar necessariamente a conclusões não cristãs, e apesar de que a maioria dos pensadores iluministas eram teístas, foi esse o profundo impacto da mentalidade iluminista que fez com que os intelectuais ocidentais não mais considerem o conhecimento teológico possível. Teologia não é fonte de conhecimento genuíno e, portanto, não é ciência. Razão e religião são, portanto, contrários entre si. Somente as opiniões das ciências físicas são tidas como guias autoritativos para o nosso entendimento do mundo. Oh, meu Deus. Bom, nós vamos encerrar esse vídeo e nós prosseguimos no próximo vídeo aula tratando
dessa questão no próximo vídeo. Deus abençoe e uma boa aula.